abençoando os nossos melhores propósitos. Inspira o nosso irmão que fará a atividade desta tarde, mas a todos nós, para que possamos trocar experiências e aprender um pouco mais contigo. Fortalece a cada um de nós, a nossa fé, parando, especialmente aqueles que estão passando pelas suas experiências evolutivas, estão enfermos. Neste momento, pelo filho do nosso irmão João Neves Rocha Júnior, está precisando de ti, assim como os outros que estão passando por essa experiência educativa. Fica com todos nós, Senhor, e assim seja. Bem, hoje nós temos Gênesis Ney com o capítulo 9, Bem-aventurados os grandes e pacíficos. A palavra é sua, fique à vontade. Muito boa tarde, meus caros amigos do Estudos da Amélia Rodrigues. A todos vocês, gratidão sempre, que sejamos eternamente agraciados pelas bem-aventuranças de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, ela está dentro das 9 verdades das bem-aventuranças. E falar sobre os mansos e pacíficos é analisarmos a interpretação que os espíritos certamente iria apresentar sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, resignação e especialmente a cólera, que é o último item deste capítulo. Mas Jesus, na sua célebre Bem-aventuranças, ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Foi registrado por Mateus, no versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus, versículo 9. E aí ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem mata será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se irá contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disse a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, que eu estou ouvindo aqui o latido de um cachorro. Foi eu que tinha esquecido de fechar. Então, meu amigo Cosme, Kardec começa a fazer uma análise dizendo o seguinte: por essas máximas, pelas 3 máximas que Jesus falou e que Mateus registrou, os espíritos, junto com Allan Kardec, ele vai dar uma interpretação muito profunda nessa bem-aventuranças. Ele diz assim: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, uma das bases, uma das ideias diretoras do projeto divino do Cristo na Terra era a lei, a doçura e a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, que são valores éticos que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas sucessivas reencarnações. Então, ele continua dizendo: e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. O interessante é que essa parábola, bem-aventurados, nós podemos contextualizá-la com os nossos dias atuais, o que nós estamos atravessando hoje. E as experiências coletivas e individuais que nós estamos vivendo hoje, no olho do furacão de uma grande pandemia
que vem sacudindo a humanidade, segundo a OMS, alguns órgãos controladores, estima-se que já tem quase oficialmente 3 milhões de pessoas já foram vítimas da Covid-19, mas alguns chegam a afirmar, o não oficial pode chegar a quase 10 milhões de pessoas no mundo inteiro já desencarnou vítima dessa Covid. E aí a gente começa a tentar observar como essa parábola das bem-aventuranças pode se encaixar perfeitamente nos nossos estados emocionais nos dias atuais. E aí ele diz assim: Raca era entre os hebreus uma expressão de desprezo que significava homem reles e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com fogo do inferno, ou seja, Jesus vai mais longe, ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Portanto, palavras negativas, como sempre Ruth Brasil dizia o seguinte: James, a palavra é bendita. O espírito miramês, no seu livro O Verbo da Palavra, ele vai dizer que a palavra é um verbo divino. E quando você usa a sincronicidade da palavra amor, isso vai reverberar no nosso mundo mental, no nosso mundo psíquico. Jesus, a dialética de Jesus, a linguagem de Jesus, era uma linguagem proativa. Jesus falava através de metáforas, falava de forma alegórica. Todas as suas parábolas, e que todas elas, sem exceção de todas as parábolas que Jesus já falou, elas vão convergir para as bem-aventuranças. Portanto, nas bem-aventuranças, Jesus vai sintetizar o pensamento do código ético cósmico universal, que são as bem-aventuranças. Então, quando ele diz assim, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor. Ou seja, tudo que é contrário, toda palavra negativa, a maledicência, a ira, não é? A cólera, é algo contrário à lei de amor. Já no item 5, quando Kardec, analisando essa parábola, ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra. Esse foi o último estudo que nós fizemos lá no grupo do Primícias do Reino, que a Amélia Rodrigues dá uma interpretação dessas bem-aventuranças, mas de forma poética. E Kardec, ele usa a lógica em cima dos textos evangélicos descrito por Mateus. Então ele diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Será, Cosme? Será, Jorge? Marialva? Que os mansos possuirão a terra? E o que é ser manso no sentido figurado que Jesus falava? Aí Kardec analisa. Esse estudo da interpretação do Evangelho, eu não sei se vocês sabem, muitas das vezes era feito na calada da noite por Kardec, e às vezes ele se reunia com os participantes da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, ele abria para uma discussão mais ampla de determinados assuntos delicados dentro do Evangelho. Ele ampliava as suas discussões em reunião, depois ele chegava a uma conclusão na calada da noite, quando ele ia para o seu gabinete
escrever alguns textos que era publicado na Revista Espírita, tanto quanto em toda a obra da codificação. Mas ele diz assim: ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. Quando Jesus afirmou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aqui Kardec analisa: ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. É óbvio, é lógico. Nós estamos em um processo cíclico de evolução, mas somos seres espirituais ainda vivenciando uma experiência no corpo somático, no mundo de César, no mundo material, e somos regidos pelas leis físicas do nosso orbe terrestre. O planeta Terra é dentre os trilhões e bilhões de planetas habitados, e a densidade do nosso planeta Terra, ele é proporcional à nossa evolução moral, ética e espiritual. Então, o que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que os primeiros. É o que a gente mais dá, é importância ao mundo de César. Meu carro, minha esposa, minha bicicleta, não é? Meus objetos, a minha conta, a minha casa. Lamento dizer a todos vocês que nós não somos proprietários de casa nenhuma e tampouco do nosso próprio corpo. Ontem à noite eu recebi uma mensagem de Maria Alva falando de Peroba. Eu conheço muito bem Peroba, que está de Covid. E quando foi hoje de manhã, pela manhã, eu recebi uma mensagem de Edson, presidente do José Pititinga, lá em Santo Antônio de Jesus. James, o seu amigo Clóvis desencarnou vítima da Covid. Eu fiquei muito tocado. No mês passado, Dutra, que era o presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, aqui em Salvador, ele desencarnou de Covid. Vários amigos meus estão desencarnando de Covid. E aí eu fico a pensar, como o caso de Clóvis, um grande amigo meu, secretário de Educação lá em Santo Antônio de Jesus, foi ex-secretário, me ajudou muito, e eu fico perguntando, nós não somos donos nem do próprio corpo. E se alguém aqui na sala me disser: James, mas eu tenho uma escritura da minha casa. Lamento dizer que a sua escritura só serve aqui na terra, porque lá no céu essa escritura não vai servir para nada. Porque o que é que nós levaremos? E é exatamente isso que Jesus está afirmando. Eu torno a repetir. A linguagem de Jesus era sempre afirmativa, sempre proativa. Então, ele diz assim: por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da assambaçados. E eu fui ver no Google o significado dessa palavra. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambaçados. O que vem a ser isso, Jorge? Aí eu peguei no dicionário dos inteligentes, Jorge. Eu não chamo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda de dicionário dos burros. É dicionário dos inteligentes. E diz assim: assambaçados, pegar alguma coisa para si sem que outras pessoas usufruam dos mesmos benefícios. Ou seja, é o que a gente mais vê hoje, as pessoas se apossando de bens que não lhe possuem, que não lhe pertencem. E naquele tempo, Jesus sabia disso, ou melhor, ele sabia da coletiva humana terrestre, dos seus pendores inferiores. Então, assambaçado significa, se você quiser dizer assim, ó, fulano, deixe de ser assambaçados. Aí alguém vai perguntar: o que é isso? É você pegar alguma coisa alheia. Então, era a linguagem que Kardec usou naquela época. Pelos violentos em prejuízo dos mansos e pacíficos.
que a estes falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo, e promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, ou seja, quando Kardec analisou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1863, na década de 60 do século XIX, a década de 60 foi um dos períodos mais produtivos do professor Rivail, com as enxurradas de comunicações psicofônica e psicografada para a produção do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem apeseados pelo forte e o violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Ou seja, uma das cartilhas, uma das constituições que fará parte, a constituição que fará parte do planeta, do orbe terrestre, em um futuro distante. Eu não estou falando daqui a 50 anos, eu não estou afirmando daqui a 100 anos, eu estou afirmando ainda bem para lá de 200 e tantos anos, é que nós vamos começar a ter um mundo de de regeneração, e que nesse mundo de regeneração vai prevalecer. Em uma dessas éticas é a lei de amor. Quando prevalecerá a ética do amor, deixará de existir injustiça. Está lá explicado na Revista Espírita de 1853, quando Kardec publica a matéria sobre a comunicação do espírito Palissy, e Palissy vai descrever o aspecto social e moral e ético do planeta Júpiter, uma residência onde Mozart, ao deixar a Terra, o espírito de um quilate de Mozart foi morar em Júpiter. A ética que prevalece em Júpiter já é esse tipo de ética que Jesus está falando aqui das bem-aventuranças, e que foi publicado. Tem gente querendo falar, viu? Quando possível. Ok, eu vou concluir aqui essa parte e aí eu abro para as perguntas. Quando a lei de amor... Aliás, não, eu já terminei aqui. Pode comentar, eu já terminei aqui a primeira parte. É Cosmo que quer falar. James, enquanto você estava comentando aqui, os mansos herdarão a terra. Estava fazendo a ponte com o restante do comentário, que também eu, pelo menos entendo nessa parte, que os mansos, como está dizendo assim, são os pacíficos, aqueles que realmente dão a importância mais às coisas do céu, da terra, mas os outros violentos não herdaram a terra. Por quê? Por exemplo, hoje, fazendo a ponte, os violentos são aqueles que estão usando do egoísmo para se dar bem. Além não de causar violência direta e indireta também. Porque todos aqueles que pelo egoísmo se apropria de bens indevidos e que vai prejudicar uma grande comunidade, uma população, esses daí estão sendo violentos mesmo. E talvez não terão oportunidade de reencarnar na Terra. Porque muitos, agora, nessa pandemia, alguns são todos, mas alguns estão indo e não vão ter essa oportunidade. Então, também eu pus o comentário, a contribuição, que eu entendo nesse capítulo é isso. As pessoas que são violentas, tá, não vão ter essa oportunidade de encarnar na Terra. E aqui, entre aspas, entre nós, a gente tem de ter muito cuidado
Porque no meio dessa turbulência toda, às vezes no trânsito, se nós não tivermos paciência e tolerância, às vezes eu acho que Cosme foi congelado. Travou. Dando continuidade aqui nas instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, eu comentei com vocês que a década de 60 do século XIX foi um período altamente produtivo em termos de comunicações. E o espírito Lázaro, ele vai dar uma comunicação falando sobre a questão da afabilidade e a doçura em 1861. E ele faz uma análise muito pertinente sobre a benevolência. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Ou seja, a afabilidade e a doçura são uma manifestação da benevolência, do caráter, do estágio em que o espírito já atingiu, não é? E aí ele diz assim: entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfarça as deformidades ocultas. Essa palavra é muito interessante, Maria Alva. Deformidades ocultas podemos interpretar das nossas deformidades morais, não é? Muitos de nós utilizamos verniz. Olha a situação que eu me encontrei. Hoje é quinta, foi na quarta-feira. Eu ia entrar ao vivo em uma live, ao vivo. 30 minutos antes de eu entrar ao vivo numa live, eu recebi uma mensagem, e essa mensagem me deixou indignado. A postura de um dirigente de um centro espírita aqui na Bahia. O que ele me disse que a pandemia, ele quer dizer que a pandemia é uma bobagem. Eu disse a ele, mas 450 mil pessoas morreram. O Luciano Crispim, que você conhece, ele ficou entubado, presidente da Federação Espírita. Eu já perdi vários amigos vítima da Covid. É uma bobagem. Eu vendo isso de um dirigente de um centro espírita aqui no interior da Bahia, eu fiquei indignado, 30 minutos antes da palestra. Aí quando eu entro na palestra, há uma modificação na minha aparência, e aí eu digo assim, olha, há 30 minutos atrás eu estava tendo uma reação emocional de indignação por conta do que eu ouvi. Agora eu vou mudar o meu padrão. Nós somos assim. Ou seja, a gente mostra um verniz, mostra uma aparência, mas que na realidade a gente não é aquilo. E que a gente precisa vivenciar. Então a proposta de Jesus, essa mensagem que Lázaro nos chama a atenção, é que a gente comece a prestar mais atenção no nosso mundo interior. Eu tenho certeza que todos nós temos experiências nesse sentido, né? E aí ele diz assim: o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falo por trás. Esse ainda é um comportamento nosso. Nós ainda possuímos
esse tipo de comportamento, de caráter, de vícios, mas que estamos nos aspirando para que no futuro próximo, ao longo da nossa jornada, isso não faça mais parte do nosso currículo mental, espiritual. Quando os espíritos se reuniram para produzir a coletânea do Livro dos Espíritos, a codificação, eles estavam apresentando um tratado de código ético. Olha, só uma salvação para a humanidade. O único caminho que a humanidade tem é a sua transformação moral, como o professor Pietro Baldi iria dizer no seu livro Princípios de uma Nova Ética, e que Pietro Baldi se baseia muito em cima do Evangelho de Jesus. Então nós somos assim. Mas o que Jesus vem propor, o que Lázaro, o espírito de Lázaro, vem propor, que há uma necessidade do nosso policiamento. Já fomos pior. Graças a Deus que hoje nós temos esta doutrina, que ela vem nos fortalecer, nos tornarmos os milionários da felicidade, em conhecer essa doutrina que nos lança de súbito em uma revolução para o nosso mundo íntimo. Agora, em 1862, 1861, 1862, aí vem um espírito amigo e fala sobre a paciência. É algo que muitos de nós precisamos ter mais paciência. Inclusive, a pessoa que vos fala, porque todos nós, às vezes, somos impacientes. E aí ele diz assim: sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Portanto, nessa comunicação, o Espírito diz o seguinte: que dá uma esmola a um pobre em uma sinaleira, ou uma pessoa que está necessitando uma coisa, mas a caridade de perdoar, de conceder o perdão, isso é mais difícil, porque aí entra outros tipos de valores. E que valores são esses? É o remorso, é o ressentimento. Dr. Stephanie Matheus, eu vou repetir uma palestra que eu vi de Divaldo na década de 90. E Divaldo, em uma das suas palestras, falando sobre o perdão, e me lembro como hoje, tem mais de 20 anos essa palestra de Divaldo, que ele disse o seguinte: Dr. Stephanie Matheus iria criar o Instituto Internacional do Perdão, porque era uma clínica de psicanálise e de psicólogos, e que a maioria desses pacientes tinham trauma. O problema dos pacientes dessa clínica de psicanálise era ressentimentos e mágoas. Ressentimentos e mágoas leva a pessoa a ter uma cardiopatia, a ter uma doença cardiovascular por conta desses remorsos, e que está no nosso mundo íntimo. É por isso que esse espírito vai dizer que é muito mais difícil você ter a paciência em saber perdoar o outro. É o que nós chamamos de o valor terapêutico do perdão. Quando Jesus disse a Simão Pedro: ô Simão, olha, você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, porque Simão vivia o tempo todo reclamando a Jesus, porque Jesus passava um bom tempo na casa de Simão Pedro, e Jesus vivia chamando a atenção de Simão Pedro, que era para ele ter mais paciência, porque dentre os 12 discípulos, Simão Pedro era o mais temperamental, era o mais, como é que eu posso dizer assim,
o mais ativo. Agora, em 1863, em Paris, você veja que foi 1861, 1862, agora 1863. Aí o espírito Lázaro vem falar sobre obediência e resignação. Aí eu coloquei aqui do lado Covid-19, não é? James, o que a Covid-19 tem com o tema obediência e resignação na comunicação dada em Paris em 1863? Vejamos bem. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A gente entende de forma errada, não é? A obediência e a resignação com o sentimento e a vontade. Aí ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. E o que é que vem a ser a razão no nível em que nós nos encontramos? Aqui na sala tem 14 pessoas. Vamos tirar por nós os 14. Qual é o entendimento da razão que cada um de nós temos agora face à Covid-19? Não é? Cada um está dentro do seu estágio. Agora imagine 8 bilhões de criaturas humanas. Qual é o senso de razão? Aí ele diz assim: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Isso eu achei muito interessante. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. É o que a gente mais vê aqui nesse livro. A gente está vendo insensatez, revoltas, pragmatismo político. O que a gente mais vê aqui está dentro desse capítulo aqui de Lázaro. Aquela senhora que foi vítima da Covid, ela desencarna e vai ajudar os enfermeiros. Há muitas vítimas da Covid que desencarnam em situações deploráveis, revoltados. Há um capítulo que o Filomeno analisa junto com Eurípides e com, me fugiu o nome daquele espírito lá que viveu no Rio Grande no Paraná, e que ele vai dizer assim, tem muitos que estão... Francisco Spinelli. Os três conversando sobre essa questão da resignação, Estão me ligando aqui, enfim. Muitos estão culpando o governo, estão indignados, revoltados, e muitos estão desencarnando nessas circunstâncias. Aí o que ele diz assim, Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. E aí ele diz assim, cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício. Ou seja, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício. Lembra de Sodoma e Gomorra? A minha mãe está assistindo aquela novela lá de uma emissora de TV evangélica de transmissão nacional, e que ela ontem me contou, Jaime, você perdeu o capítulo de Sodoma e Gomorra, a moça foi olhar para trás e virou uma pedra, coisa e tal. Qual é a explicação que o Espiritismo pode falar sobre Sodoma e Gomorra depois que ela assistiu essa novela, naquela superprodução de alta imagem que eles conquistam pelo conteúdo da imagem e não pelo conteúdo verdadeiro, porque a gente sabe que a história de Sodoma e Gomorra foi um grande cataclismo que aconteceu naquele período, não é? Então, assim, a cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. Na introdução do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno de Miranda traça exatamente esses vícios pandêmicos que está atingindo patamares incontroláveis
e que era necessária essa pandemia para dar um freio na humanidade. Está aqui dentro dessa questão que ele fala aqui. Mas adiante ele diz assim: obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, infeliz, do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento infeliz. Ou seja, o negacionismo é a pessoa negar a realidade, é uma fé cega. Eu fiquei sabendo hoje, através da CPI da Covid, que a maioria, uma boa parcela da maioria das vítimas da Covid em Manaus, uma boa maioria, eram de evangélicos. Eu não preciso dizer mais nada, né? Ou seja, usa uma fé cega. E aí ele diz assim, eu vou repetir de novo: obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, que fecha os olhos, que usa uma fé cega, né? E ele continua dizendo, infeliz porque nós que somos os guias da humanidade, ele está falando no plural, nós quem? O espírito Lázaro, o espírito de Christian Frederick Samuel Hahnemann. Eu vou encerrar com a comunicação de Hahnemann, essa pleide de espíritos que vão dizer, nós que somos os guias da humanidade, os benfeitores da humanidade em marcha, o chicotearemos. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que os guias da humanidade, ele usa uma metáfora, palavras de sentido duplo, chicotearemos e forçosamente a sua vontade rebelde. Como é que nós estamos hoje? Numa pandemia e as pessoas estão saindo para fazer festa. A sua vontade rebelde com duplo esforço do freio e da espora. Quando você quer parar um cavalo, você não tem que usar o freio e a espora? É exatamente isso que o diretor espiritual do planeta Terra, ou melhor, o governador espiritual da Terra, o Cristo, junto com os seus diretores, dentre eles o Ismael, que no último capítulo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Ismael desce este freio, a espora, não é? O freio necessário, um freio de arrumação na humanidade, para que a gente repense a nossa postura. E aí, eu vou terminar e vou abrir aí para as perguntas com a comunicação na cidade de Paris de 1863, que eu achei fascinante, Marialva. A história do criador da homeopatia e fundador da primeira escola de homeopatia, Samuel Hahnemann, que nasceu na Alemanha em 1755, iria desencarnar em 1843, ou seja, ele desencarna em 1843, 14 anos depois, em 1857, Kardec publica o Livro dos Espíritos. Ou seja, durante esses 14 anos no mundo espiritual, o pai da homeopatia iria aprender, iria fazer parte desta equipe e falar sobre a cólera. E o mais interessante, Marialva, tem mais de 20 anos esse fato. Eu entrei na fila aí do atendimento fraterno do Caminho da Redenção, fiquei lá no portão, isso tem uns 20 anos. Peguei a fila, fui para o atendimento fraterno, eu já lhe conhecia, Marialva. E eu estava orando para que Marialva não me atendesse no atendimento fraterno, porque ela me conhecia. Ao entrar na fila, eu fui lá para aquela sala que tinha uma moça que era uma senhora que me atendeu. E essa senhora perguntou qual era o problema que eu tinha. Eu disse à senhora que eu estava muito deprimido, que eu estava muito triste. Ela perguntou se eu era espírita, eu disse que era. E aí ela viu que eu tinha um livro na mão e ela perguntou que livro era esse.
e eu disse que era Memórias de um Suicida. E ela disse: meu filho, você está com um aspecto de deprimido e lendo Memórias de um Suicida, você está precisando seriamente ser atendido por Divaldo. Aí ela preencheu a minha ficha, isso tem uns 20 anos mais ou menos. E aí eu esperei chegar meu momento. Era no tempo que Divaldo atendia naquela sala atrás do cenáculo. Quando eu entrei, acompanhado por essa senhora, que ela disse que meu caso era um caso delicado, porque ela achava que eu estava com a característica de ser um futuro suicida. Aí quando eu entrei, que eu fui falar com o Divaldo virou para mim e disse assim: meu filho, como é que vai a Federação Espírita? Aí a senhora olhou e disse assim: você conhece ele? Eu conheço. E sabe o que foi que Divaldo fez comigo naquela época? Exatamente o que Samuel, não é? Hahnemann se tornou homeopata. Ele virou para mim e disse: você está precisando tomar um remédio homeopático. E aí, analisando Samuel Hahnemann, quando ele vai para o mundo espiritual, ele vai desenvolver a homeopatia espiritual para diminuir as nossas cóleras. E aí ele publica essa comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1863. Moral da história da minha conversa que eu tive com o Divaldo há 20 anos. Meu filho, eu vou lhe passar esse remédio homeopático. Eu fiquei 6 meses tomando um remédio que ele me passou e ele me disse assim: olha, vou lhe dizer mais algo, meu filho. O público, os companheiros, os nossos irmãos não tem nada a ver com seus problemas pessoais. O problema é seu e não é do público. Você não deve passar isso para as pessoas. Aprenda a lidar com as suas situações emocionais. Então eu vou lhe dar esse remédio para que você fique mais tranquilo. E olha o que essa comunicação diz aqui sobre a cólera de um espírito que viveu 80 anos na Terra, que foi o pai da homeopatia, e ele escreve da seguinte forma: segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera, o homem que tem a predisposição à cólera, se desculpa quase sempre com seu temperamento. Não é assim que a gente age? Meu temperamento são as minhas emoções. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. A minha cólera é um defeito que Deus me deu. Imagine só. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. É uma das imperfeições mais nefastas nas relações humanas, é a cólera, a ira. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Onde estaria esse mérito e a responsabilidade? E concluindo, quando o espírito de Hahnemann publica essa mensagem em 1863, lembra que eu falei que foi o ano mais produtivo, a década de 60 do século XIX? É publicado em 1863 na Revista Espírita de março, no dia 13 de março, na Sociedade Espírita de Paris, e tendo como médium a senhora Costel. A senhora Costel, que era uma das participantes da mediúnica, recebe uma comunicação psicofônica do espírito Hahnemann. E o espírito Hahnemann vai dar e apresentar uma dissertação a respeito do estado da ciência à sua época, em resposta ao médico
falando sobre a homeopatia para os indivíduos que têm a cólera, que têm a ira, para diminuir a sua intensidade emocional. Portanto, meus amigos, essas são as nossas observações desse estudo de hoje, né? Que eu achei assim muito interessante, principalmente Hahnemann, que apresenta a homeopatia espiritual para diminuir as nossas cóleras. Muita paz, gratidão. Eu vou concluir o pensamento breve, rapidinho, em relação a duas coisas que você falou aí, que foi obediência e resignação. E outra no final. Aí você falou da parte Poxa, eu não me lembro agora, mas vou me lembrar do que você falou no final. Mas em relação à obediência e resignação, a gente também pode entender, James, o seguinte: por exemplo, há uma desencarnação de uma pessoa, como vai acontecer com todos nós. Se o espírito que desencarnou e não compreender essa situação, não aceitar a desencarnação, ele vai sofrer, não vai nem saber que desencarnou, e quando sabe, às vezes fica revoltado. Da mesma forma, aqui no mundo físico, aquelas pessoas que ainda têm dificuldade de compreender, por causa do apego, sofrem também. É sofrimento duas vezes. Sofre porque foi a partida de um ente querido, que é normal. E também, se continuar, se depois de passar o luto continuar sofrendo, sofre pela segunda vez. O que Buda falou, o sofrimento pelo sofrimento. Mas chega um momento que a gente precisa resignar-se, ou seja, resignar-se diante de uma situação que não pode mudar. Porque a gente sabe que é uma coisa que vai acontecer com todos nós. Vem o primeiro momento da dor, do sofrimento, mas também a gente, na medida que vai estudando o Espiritismo, nós vamos entender que quando há essa ocorrência, a gente precisa compreender as regresso. E aí, passar essa primeira fase, a gente precisa voltar a continuar com a nossa atividade. Você falou muito bem essa questão de Sodoma e Gomorra, que está lá, não olhe para trás, para não virar uma estátua de sal. Se a gente fizer uma ponte, parar no tempo, a gente vai realmente virar uma estátua de sal, ou seja, sofrer desnecessariamente. Contar uma experiência rápida. Minha irmã tem 3 anos que o marido desencarnou, até hoje ela sofre, não aceitou, quase morre. Então, sofrendo pela parte do marido prematuramente, foi 52 anos, talvez até esteja aprisionando ele, porque não compreendeu, não se resignou, porque às vezes o espírito fica ali retido pela nossa mente, pela inconformação, e ainda quase morre antes do tempo, porque não resignou-se daquilo que não pode mudar. E como é difícil a gente explicar para uma pessoa que é evangélica, tá? É bem difícil, questão de religião, a pessoa vai continuar com sofrimento, entende? Então veja quanta coisa a gente pode comentar nesse capítulo. E também em relação à violência, eu estava concluindo naquela do trânsito, né? Quando a gente no trânsito, que a gente é violento, a gente vai se dar mal. E a gente não deve entrar na ação dos violentos. Quantas vezes nós somos fechados, como já aconteceu algumas vezes, deve ter acontecido com vocês também, e uma pessoa de lá no estado de loucura e querer passar de qualquer jeito, na contramão. Se a gente for entrar naquela de parar o carro para discutir, ou às vezes falar frases que não devia, a gente se dá mal. Cosme, os mansos herdarão Cosme, a terra, porque são pessoas que se resignam diante de situações que não pode mudar, mas também que é pacífico, que evita qualquer discussão, que seja do ponto de vista direto, físico ou mental também. Então é a vida que a gente deve fazer um esforço para cada vez estar uma pessoa centrada, equilibrada diante de situações adversas. Então, todas essas ocorrências que acontecem hoje no nosso planeta Terra, a gente tem que ter confiança em Deus,
mas procurar fazer um esforço para viver em equilíbrio. Aquilo que a gente não pode mudar, a gente precisa realmente aceitar. É o que Lázaro chama atenção. E, concluindo aí, a gente deve realmente cada dia mais estar compreendendo essa questão da pandemia. Para nos educar. É a lei do progresso. Cosme. E qualquer um da gente pode se contaminar nesse momento com o vírus e não resistir. Mas ainda assim, se não for, a gente precisa trabalhar a fé. O Manuel Filomeno de Miranda fala muito bem nessa questão. Cosme. Eu acho que na hora que você caiu, você não pegou a parte que eu associei obediência e resignação à Covid-19 na comunicação. Então teve uma parte que você não pegou. Então eu só vou falar agora para Cosme. E esse texto diz assim, Cosme. E eu dei uma interpretação, eu fiz uma análise sobre obediência e resignação perante a pandemia e mostrei o livro, esse livro, tá? Então, para mim, meus amigos, o que define bem-aventurados os mansos e pacíficos, Marialva, eu vou eleger uma frase dentro desse capítulo, Código, que para mim define tudo o que você falou e define tudo que está dentro dos bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quando Kardec analisa o seguinte, eu vou repetir, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas, e eu vou pedir a licença a Kardec para alterar aqui. Leva o fardo das provas da Covid-19, que a revolta insensata deixa cair. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezada pela antiguidade materialista e ainda desprezada pelos dias atuais. Então, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas que nos levam ao fardo das provas, para que a gente não caia na revolta e tampouco na insensatez diante de tudo que nós estamos passando. Então, é essa obediência que é o sentimento dessa razão que cada um de nós possuímos. E eu falei que cada um de nós estamos no nosso estágio de evolução no que se diz respeito ao entendimento de razão e de resignação. Certo. E fechando o nosso comentário, aí quando você falou em relação a Pedro, Jesus diz categoricamente a Pedro, isso está no livro Dias Venturosos de Amélia Rodrigues, o capítulo é intitulado Inimigos Morais, que os maiores inimigos estão no orgulho, o egoísmo e a ignorância. Então esses três elementos, quando a gente consegue se ajustar e ir avançando, saindo dele, da ignorância, saindo do egoísmo e do orgulho, com certeza nós vamos ser resignados e obedientes no mundo que nós estamos ou em qualquer outro. Vou passar a palavra. Eu queria fazer um comentário breve, ainda nessa linha do que James falou e Cosme trouxe em relação a pessoa dizer que os defeitos que ela possui, porque eu sou assim, quem quiser que goste, eu nasci assim, vou morrer assim, né? O próprio Espírito Lázaro, nesse capítulo nessa parte que vocês falaram aí, ele diz que a gente pode enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Então, assim, à medida que a gente não faz um esforço para vencer as nossas imperfeições e vive de aparência nesse mundo, né? Que, por exemplo, nesse momento de pandemia, muita gente posa de que está ajudando a instituição A, B e C, toda hora postando foto do que vem fazendo, mas a gente sabe de outros que a gente, né, eu trabalho com escola, ouço muito isso, de quantos problemas ocorrem no seio do lar, né, do pai que é violento, da mãe que é insensível, dos filhos que são rebeldes, mas nas redes sociais vivem postando sempre momentos de felicidade, passando a imagem daquilo que não é.
E aí a gente, enquanto espírito, a gente sabe que quando chega no plano espiritual, o nosso perispírito carrega a luz ou a sombra fruto da nossa transformação ou da nossa estagnação, né? E que isso fica evidente para os nossos pares espirituais, que lá a gente fica desnudo e a nossa essência se apresenta. Então, aquele que não faz isso aqui, por mais que não consiga vencer todas as imperfeições, mas vive na busca, né, desse esforço constante, ele é reconhecido por isso. E tem mais valor do que aquele que apenas ostenta uma aparência, e que isso não é verdadeiro, né? Enquanto a doutrina espírita nos convida a estar trabalhando essas imperfeições, a estar fazendo esse esforço. E aí eu entendi também como brandos e pacíficos, é a aceitação disso, de ter essa humildade e da gente não ceder às imposições do mundo e continuar trabalhando essas imperfeições nessa caminhada. Era isso, para não me delongar. Eu entendo também que ser brando não é não reagir, ficar impassível diante de uma provocação, porque muitas vezes a gente, diante de uma provocação, pode não bater no outro. Mas devido a uma reação nossa de desequilíbrio, a gente pode, através das palavras, ferir, magoar o outro. Então, nessa hora também, nós estamos deixando de ser brando com o outro e ser pacífico. Então, eu lembrei de Jesus, quando numa conversa com Pedro, eu não me lembro o livro se é Quando Voltar a Primavera, me parece que tem esse capítulo, onde ele vendo Pedro, que está muito sofrido, né, com semblante, ele pergunta por que aquele sofrimento. E aí ele diz, é cansaço, Senhor. Eu estou descoroaçado, se não fosse por ti, eu já tinha saído, né? E aí ele vai, chora, e depois ele diz a Jesus que, como se ele estivesse decepcionado, eu não lembro assim muito bem, mas decepcionado com as pessoas, pelas ofensas que faziam. Ele queria ajudar, mas ele era humilhado. Aí Jesus diz a ele, guarde a paz no seu coração. Mas ele disse, como é que eu vou guardar a paz com hipocrisia, com agressividade? Aí Jesus disse, seja brando no seu julgamento. Então ele começa a questionar Jesus, né? Mas essas agressividades, esses questionamentos estão dentro do núcleo que a gente está, no caso do núcleo do evangelho que Jesus ia pregar, né? Entre eles. E aí ele diz, não espere do outro, não exija do outro o que o outro não pode oferecer. É você que tem que oferecer ao outro. E aí ele torna a perguntar a Jesus, mas o que eu vou fazer? Será que eu tenho que me afastar para não detestar essas pessoas? Porque elas poderiam se melhorar, mas do núcleo trabalhando. Será que eu tenho que me afastar do convívio para não detestar? E o que é que Jesus responde? Pacifique a si mesmo, interiormente. Você se pacificando, Jesus respondeu a ele, né, nas minhas palavras, mas mais ou menos isso, você está exteriorizando a brandura no seu coração. Então ele falou, é fácil amar os bons, né, porque é um dever de retribuição, mas amar e servir aqueles que nos menosprezam, aqueles que nos causam sofrimento, ele diz, é uma caridade. Para com eles e para conosco é uma felicidade. Então, se a gente se pacificar, né, a gente aprende a olhar o outro com empatia e com mais amor. Muito bem, minha amiga. Acho que depois que todos concluírem esse estudo de Amélia, no dia do nosso retorno à parte espiritual, vai todo mundo para o mundo das bem-aventuranças. Esse estudo de Amélia, segundo ela própria, não tem fim. Nós levaremos ainda muitas reencarnações estudando, porque o Evangelho do Cristo ele é muito profundo, né? E me parece que você que vai continuar no plano espiritual dando essas aulas pra gente, não é, Mariel? Não, meu filho, eu tenho certeza que não. Vou lá estar sentadinha, ouvindo de alguém,
sábio, alguém bem experiente. Marialva, respondendo... Já pratica o evangelho na sua integridade. Marialva, respondendo o que a gente falou rapidamente ontem sobre a desencarnação de Sueli Caldas, não é? Que todos vocês conhecem e dispensa comentário, a dedicação de Sueli Caldas. Muitos de vocês não conheceram Arnaldo Dutra, eu convivi com ele 40 anos. Ele foi presidente de Humberto de Campos, um homem de coração bondoso, uma alma generosa. Muitos de vocês conheciam um pouco da teledramaturgia de Nicete Bruno como espírita, Paulo Goulart. E, Marialva, eu também me fiz essa pergunta porque eu venho já há 4 meses acompanhando os estudos do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que está sob a coordenação da Federação Espírita do Paraná. E há 2 meses atrás, Sueli Caldas falava da desencarnação de Eurípides, vítima da gripe espanhola. Mas o que eu quero dizer a vocês, eu também me fiz essa pergunta e quem me respondeu foi uma colega, uma amiga nossa, que disse assim: James, essas almas generosas que estão sendo vítimas da Covid-19, eles estão desencarnando em uma grande quantidade, essas almas generosas, para que eles, em um breve tempo, reencarnem para preparar o terreno desse grande projeto que é o mundo de regeneração. Eu achei muito interessante isso, não é? E que nós que estamos ficando, um exemplo, Clóvis, que vocês não conhecem, um grande espírita em Santo Antônio de Jesus, ele partiu, não é? E tantos outros no anonimato que nós não sabemos. Pode ser eu, Peroba, meu amigo. Peroba foi amigo, foi colega ele ia muito lá na empresa que eu trabalhava, Peroba. Luciano Crispim, eu conheço o Luciano desde a década de 80. Por pouco ele não desencarna. E aí faz a gente pensar que a qualquer momento pode ser qualquer um de nós, tá? Então, assim, é um momento que eu digo, acho que Cosme saiu de novo. Jorge, essa comunicação de Lázaro, se vocês pararem para analisar ipsiliter, o texto de Lázaro, se encaixa perfeitamente na situação que nós estamos vivendo hoje. É uma mensagem universal. Essa mensagem se encaixou perfeitamente para a gripe espanhola, para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial e para os grandes cataclismos morais que vem acontecendo na humanidade. Essa comunicação de Lázaro, e que eu me debrucei hoje para analisar e achei assim muito profunda essa comunicação de Lázaro. Por outro lado, quando está no projeto, cada um de nós fica mais um tempo aqui na Terra, os espíritos providenciam isso. No próprio capítulo, se não me engano, do livro do Mundo de Regeneração, o E15 ou E16, tem lá uma parte que tem um rapaz que ele tem uma moratória. Estava já para desencarnar e os espíritos ajudam, tá? Dá uma moratória dele, dá mais uma cota de energia para ele ficar mais tempo na Terra, porque ele tinha um projeto a concluir. Então daí a gente precisa confiar e esperar, porque os espíritos interferem na nossa vida, conforme está lá na questão 459, e nenhum de nós está esquecido da paternidade divina. Então, conforme a nossa ação aqui na Terra, se a gente tiver que ficar mais um pouco e a gente, ou seja, resignar-se de essas situações e ser obediente, com certeza a gente fica mais um pouco, mas sabendo que uma hora não vai acontecer a desencarnação, senão a gente não progride. E aí você estava falando de Marialva, ela foi muito assim sábia, quando eu disse, estarei lá também, quando chega o nosso tempo, porque senão ela não evolui, ficar aqui na Terra esse tempo todo. Aqui temos que trabalhar, né, minha gente? Ô Cosme, eu vou. Eu poderia dar uma palavrinha rápida? Deixa eu concluir só aqui, eu passo a palavra para você. Aqui, Cosme,
Nessa mensagem de Lázaro tem assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral dessa intelectualidade. Você sabe o que é que ele diz nesse livro aqui, ó? No livro, no capítulo 100 e, deixa eu ver aqui, 164, no capítulo 11, Os Justiceiros, há uma citação de Filomeno de Miranda que diz assim, eu vou tornar a repetir: a virtude da vossa geração é atividade intelectual, seu vício é indiferença moral. E olha o que é que ele diz aqui nesse livro: os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam na filosofia as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradentes aos quais se atiram os aficionados e são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Então, a gente percebe que essa comunicação, Sônia, eu vou passar a palavra para você, Sônia, que mostra que essa é a nossa derrocada se nós não mudarmos, meus amigos. Eu passo para você, Sônia. Não, Jay, não era nada demais. Quando você estava falando, e que eu queria até agradecer pela sua bela interpretação desse capítulo, e eu peguei aqui o Evangelho e fiquei acompanhando a sua fala, e de uma forma assim, que deu para a gente entender, fazer uma correlação com o nosso momento atual realmente. Enquanto você falava, eu via cenas, coisas que a gente lê no WhatsApp, né? Coisas inacreditáveis. E também indo ao rumo de regeneração, porque nós estamos fazendo esse estudo aos sábados, deste livro, no outro grupo, e eu sempre, quando estou lendo esse livro, a cada capítulo, a gente vai sentindo a nossa responsabilidade como espírita, como cristão que queremos ser, né? Que estamos almejando ser, lutando, fazer esse esforço, como o Jorge falou, que é muito difícil a gente combater esses defeitos que possuímos, que muitos atribuem a Deus. Os defeitos, embora são nossos, é a construção nossa, né? Essa construção de muitos milênios, e que hoje, com a consciência de que não podemos mais tê-los e precisamos tirar de nós, e por isso nos esforçamos, e sei que nós estamos nos esforçando, é difícil, enquanto que muitos de nós se apresentam com essa afabilidade toda, tanta doçura, mas no coração ainda traz muitos ressentimentos, muitas mágoas, muitas imperfeições. Eu, a cada capítulo desse, eu fico me perguntando, meu Deus, quanta responsabilidade nós possuímos, principalmente pela vigilância dos pensamentos, das atitudes, e dessa responsabilidade de nós termos o conhecimento e de passarmos não só para as pessoas que a gente conhece, mas a firmeza desses propósitos de nos melhorarmos, porque agora é a nossa chance, a nossa oportunidade. Não podemos deixar mais passar isso, né? De esperar, postergar. É agora. E quando você disse sobre esses espíritos que estão indo, esses bons espíritos, essas boas pessoas que trabalharam no bem, não importa se é espírito ou não, mas que trabalharam no bem, olhando sempre para o próximo, irão voltar, né, para fazer toda esse alicerce do qual esse mundo está precisando. Eu acho que essa consciência nós precisamos ter. Isso né? mesmo, Então, muito obrigada por hoje. Eu gostei assim, de uma forma muito... a cada palavra eu ia me situando. Muito obrigada pela... Gratidão, Sônia.
Gostaria de agradecer a James também. Eu achei bastante interessante a ponte que você fez do capítulo com a situação que nós estamos vivendo agora. Realmente foram reflexões bem interessantes, né? Então, porque todo o Evangelho ele é atual, não tem nada no Evangelho que seja desatualizado, que isso aqui já está superado. Não. Mesmo os 4 Evangelhos lá da Bíblia, eles são extremamente atuais. E o Evangelho ali da Estrada fazem isso, de forma que a gente possa trazer para nós as lições do Cristo. Então, eu gostei, achei bastante interessante, gostaria de lhe agradecer por ter enriquecido o nosso grupo com suas considerações. Eu acho que você tem outra aula conosco, não sei, eu acho que sim. Eu me lembro, viu, Marialva? Lembro. Se tiver, eu lembro. Marialva, você tá linda com esse fundo. Parece que você rejuvenesceu. Essa Covid está rejuvenescendo essa quarentena, né? É porque eu estou em casa de molho no, como é que diz? No formol. Então, não tenho nada. Você fez uma produção aí. Eu estou tomando banho de formol, aí estou ficando mais jovem. Você está ficando mais bonitona. Ô, James, deixa eu falar, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa. Em relação a essa frase que traz esse capítulo de que a resignação, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Eu sempre refleti muito em torno disso, porque eu acho essa afirmativa ela muito profunda. Ela não é assim uma coisa só poética, que é bem poética e é bem filosófica, ela é muito, mas muito profunda, porque fala da nossa evolução. Porque assim, vamos supor, eu sou funcionária de uma empresa, o patrão me dá uma ordem, a minha consciência diz que eu devo obedecer. E obedeço, mesmo que eu acho que não está certo, mesmo que eu acho que deveria fazer outra coisa naquele momento, mas eu tenho que obedecer. Mesmo que eu faça de má vontade, eu não queria fazer isso, eu não gosto, etc. Mas quando você diz assim que a resignação é o consentimento do coração, você já está falando de algo muito mais profundo, porque você tem a consciência de que aquilo é a coisa certa. E de que aquele ser que está lhe orientando, que está lhe conduzindo, ele é muito mais sábio do que você. E mesmo que você não compreenda assim, exatamente os resultados, aonde vai dar aquela atitude, aonde aquele conselho vai lhe conduzir, como, por exemplo, nós sabemos que tudo que Jesus nos orientou vai nos levar à plenitude. Mas quem aqui tem ideia do que é a plenitude? Então, a plenitude para nós hoje está no âmbito da consciência, no âmbito da razão. Ela não está no âmbito do coração, porque nós não sabemos o que é a plenitude. No entanto, nós tentamos seguir o Evangelho do Cristo, as orientações de Jesus, para alcançar, que é o consentimento do coração, para alcançar essa plenitude. Então, essa diferença, ela é de moralidade, de espiritualidade, de compreensão do Evangelho do Cristo. Quero falar, posso? Tá, eu estava sabendo que você estava falando pela sua carinha. Ah, tá. Você queria falar. Boa tarde a todos, gente. Boa tarde. Olha, eu quero agradecer também as reflexões de James, né? Inclusive, refletindo em cima dessa obediência, que são as virtudes, né? É uma construção do ser humano, essa obediência. E também a razão. Aí eu me lembrei, na hora que Jesus, Maria Santíssima recebe o filho, né? Quando ela nos diz, seja feita a tua vontade. Ali é total resignação, é total conhecimento desse coração, que ela já traz essa moralidade, não é isso? Então, ele falando e eu lembrando disso, que ela já tinha esse conhecimento. E lá no capítulo 6, onde o Cristo Consolador nos diz, ele nos diz assim, eleve a sua resignação ao seu sofrimento. Então, veja que virtude, onde ele está elevando a resignação. Vamos encontrar isso no capítulo 6, com o Espírito de Verdade falando,
onde a gente deve elevar o nosso sofrimento, a nossa resignação ao sofrimento. Elas ao têm que nível estar... do sofrimento. Então, se eles estão no mesmo nível, no mesmo equilíbrio, é o que a gente vê, é o exemplo maior, pelo menos que eu encontrei agora ele falando, a Mãe Santíssima. Ela dá esse exemplo para nós, ela deixa isso para nós. Quer dizer, o coração falando totalmente. Ali a moralidade já totalmente construída, né? E a obediência seria esse conhecimento que nós estamos construindo. Estamos obedecendo porque através da razão, desse conhecimento das leis naturais. Então, eu achei muito interessante quando ele se aprofunda, James, e faz a gente buscar novamente, começar a aprofundar nesse sentido, que são duas virtudes que a gente precisa trabalhar. Né? Gostei muito, James. Esperamos que você volte outras vezes. Obrigado, minha irmã. Viu? Passa a palavra. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se não, a gente vai encerrar. Eu gostaria só de de informar que na próxima semana a aula vai ser de Ulisses, que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, quem puder ler o capítulo, já vai ter uma ideia do que está lá. Ler não, reler, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu esse capítulo várias vezes. Então, gente... Mariel, eu só tenho um trecho rapidinho de uma música. Pois não, Ieda, depois que você terminar a sua música, a gente vai dar pressa. É o Evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Amor, 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 amor. É o Evangelho em uma só palavra. Ama teu próximo como a si mesmo. Deus é amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada a todos vocês. Eu agradeço ao convite. É uma alegria sempre estar vivenciando as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo, multiplicando para que todos sejamos agraciados pela divina presença dos benfeitores espirituais da humanidade. Jesus nos ensinou que quando estivéssemos reunidos em seu nome, certamente Ele se faria presente. Sejamos, no final da tarde de hoje, visitados por esses avatares divinos, pelos nossos mentores espirituais, derramando as suas bênçãos divinas na mente e no coração de cada um de nós. Especialmente ao nosso irmão Peroba, Clóvis Nunes, o nosso amigo Luciano Crispim, o nosso companheiro do movimento espírita da cidade de Baixa Grande, João, a nossa irmã Sueli Caldas, que retornou à pátria espiritual, e aos infinitos irmãos do anonimato que têm retornado para a pátria espiritual. Elevemo-nos os nossos pensamentos em louvor à vida, agradecendo pelas nossas existências e que as nossas sinceras vibrações cheguem até esses irmãos que retornaram ao mundo maior. Que Jesus nos abençoe.